Bom dia, um lindo dia. Iniciando hoje um pouquinho atrasada, mas aqui estamos. Quem me conhece, faz atendimento comigo, amigos, sabem como eu sou bem pontual, né? E aí, hoje aconteceu. Eu fui dormir mais tarde essa noite, mas por um bom motivo. Ontem à noite veio um tio meu aqui com a namorada e muitas vezes, né, algumas coisinhas na nossa vida, elas tiram a gente um pouquinho do nosso programa, da nossa rotina, mas quando pode sempre ser também um momento de celebração, um momento de você olhar e perceber outras coisas. E foi muito significativa essa visita desse meu tio. Ele é irmão da minha mãe. Por alguns anos teve um afastamento maior aqui, né, da nossa família, por motivos pessoais, motivos dele. Mas ultimamente ele tem. Bom dia, Adri! Ele tem lentamente se reaproximado. E é muito gostoso isso também, né? Até como uma interagente minha ontem que eu tava atendendo, ela tava falando, né? A importância da gente fazer o nosso processo de autoconhecimento, a importância da gente estar bem com nós mesmos, porque isso vai abrindo espaço para que a gente se reaproxime também de alguns relacionamentos que a gente se afastou, porque a gente tinha medo de como a gente ia reagir, como o outro ia reagir. E conforme a gente vai criando uma maturidade diferente, a gente vai aceitando as pessoas como são. Então é uma reaproximação, não imaginando, não, aquela pessoa vai ser diferente, né? Assim, assim, assado. Não, é de um espaço. Eu sou diferente. E daí eu vou dar permissão para aquela pessoa ser como ela é, né? Claro, com limites, você aprende a fazer essa movimentação e com isso as relações se transformam. E eu acho que tem tudo a ver com que a gente tá trabalhando essa semana aqui relacionado ao tema dessa semana, que é desafios, né? Desafio. E ontem, quando eu tirei a carta, eu até fiquei por alguns instantes pensando, eu já não tirei essa carta logo no começo, quando eu iniciei a fazer as lives, né? Daí eu percebi o que aconteceu. Eu confundi a carta da Esfinge, que é desafio, com a carta da Eríneas, crise. Isso já demonstra o quanto a gente às vezes, né, relaciona tanto as crises quanto os desafios como se fosse algo negativo, algo pejorativo, né? E aí foi interessante isso, essa confusão, porque já demonstra, cada coisinha que a gente olha na nossa vida já demonstra um pouquinho das nossas crenças sobre algo, né? E ontem eu tava vendo um vídeo no momento. Às vezes eu gosto muito de fazer. Bom dia, Daniela. Às vezes fazer comida, ouvindo música, uma música instrumental, um mantra. Mas às vezes eu tô na disposição também para ouvir algum vídeo. E tem um canal no YouTube que eu gosto muito, se chama Corvo Seco. Ele separa textos, ensinamentos de grandes sábios do mundo inteiro, antigos, atuais, e é muito legal. E daí uma frase que eu ouvi do Moji, né, que eu acho que tem tudo a ver com os desafios que a gente tem muito, a gente tem essa mania muito forte de tentar controlar tudo, né? E daí essa frase foi um tapinha na cara, mas eu achei muito boa e quis trazer aqui para compartilhar com vocês. A vida flui por si mesma. Que arrogância é achar que é você quem faz o fluir da vida. E agora eu vou ler
sobre a mitologia da carta aqui da Esfinge e também o significado da carta, para daí a gente ir para nossa parte corporal aqui da live. Afinal, hoje é quarta-feira e a gente tem um enfoque de vir trabalhar o nosso corpo físico, né? A gente sempre tá trabalhando todos os corpos, mas eu gosto de, né, o propósito das lives estarem divididas, assim, é pra gente dar um enfoque para corpos diferentes. Mitologia. A esfinge aparece na mitologia grega como um monstro, cabeça e busto de mulher, corpo de cão, patas de leão, asas de águia e cauda de serpente, que interrogou Édipo. Para os antigos egípcios, ela simboliza o Nilo e suas estações. Ela também era a manifestação de Hathor, deusa do nascimento e da morte. A esfinge do Egito foi construída como guardiã dos horizontes, do sol nascente e do sol poente. Ela detém as chaves para os portais da sabedoria. No caminho do conhecimento profundo, os iniciados têm de enfrentar os desafios propostos pela esfinge. E tem até livros específicos falando sobre a simbologia, né, da esfinge, porque, assim como eu comentei ontem, que cada parte dela, por exemplo, a cabeça de leão exige a coragem, deixa eu ver as outras partes da simbologia, asas de águia, que tem essa percepção do ir mais longe, a cauda da serpente, a serpente, né, para muitas pessoas ela dá medo, mas tanto para os indígenas que ela traz essa questão dessa conexão com a terra e abertura para o céu, também no hinduísmo, por exemplo, ele fala sobre você expandir a sua consciência. Enquanto a gente está dormindo, né? É como se a gente estivesse se arrastando pelo mundo. E quando a gente levanta a cabeça, olha para o céu, a gente expande a nossa consciência, né? Então, uma coisa, sempre quando a gente está com um desafio muito grande, né? E não sabe como resolver, eleve somente. A tendência é a gente, às vezes, colocar a cabeça mais para baixo, né? Colocar pé debaixo da terra, ir pro negativo. Mas é uma coisa que é muito importante, a gente olhar para as estrelas, se inspirar com a grandiosidade do universo que vem em fluxos de entendimento do que acontece, do que é preciso ser feito, né? E assim seguimos. Do significado da carta. A esfinge não deixará passar enquanto você não responder ao seu desafio. Ela pergunta: como você pode enfrentar um desafio e prosperar em todos os aspectos do seu ser? Você pode ser derrubado pelo desafio, ou ser chutado, esmurrado, derrotado por ele. Mas como você pode aceitar o desafio e usar a energia contida nele para desenvolver-se? Você tem fugido dos desafios durante toda a sua vida e agora acha que tem energia e poder para enfrentá-los? Talvez seja mais fácil ignorá-los e continuar com seu comportamento limitado? Ou talvez você ache que a vida está inteiramente confusa. Seja qual for o modo como você lidou com o desafio no passado, ele tende a mudar. O maior desafio de viver é o modo como você responde aos desafios. A esfinge diz que a única via para a totalidade em seu caminho é enfrentar os desafios. E aí, né, essa simbologia, esse significado, ele traz uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, né, que fala assim: loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Quando a gente está perante um desafio, né,
a tendência é, claro, a gente vai utilizar o que a gente já tem, as ferramentas ali, né, do que já funcionou no passado para tentar lidar com algo no momento. E daí, às vezes, você faz isso e não consegue solucionar, não consegue resolver. Então, é o momento da inovação, é o momento do novo, de você usar ferramentas que antes não tinham sido utilizadas, de você dar aquele passo que às vezes dá tanto medo de dar, né? Mas tão necessário, a vida, os desafios, né? Cobrando isso da gente. Senão, eles passam por cima mesmo, senão eles vão fazer a gente ir com a cara pro chão, né? E eu não vejo isso como um momento, é muito ruim. A gente considera, né? Não é um momento, nossa, que agradável. Eu adoro quando a vida enfia a minha cara no chão. Mas muitas vezes é um momento que a gente vai ter mais humildade, né? Ali, de perceber, poxa, eu sei muito, mas perante o tamanho do universo eu ainda sei pouco. E daí, nesses momentos, muitas vezes que a pessoa vai procurar terapia, vai buscar uma ajuda, para que ela possa se reordenar, se reorganizar. E aí é muito, muito significativo, muito importante esse movimento, porque a partir daí você vai trazendo inovação, vai trazendo novas maneiras de ver, de perceber, para enfrentar esse desafio. Afinal, ele vai estar aí, né? A gente pode se tomar como derrotado. E daí eu falo, só perde. Eu falei isso ontem, essa frase. Que só perde na vida quem para de jogar no jogo da vida, quem para de lutar, quem para de tentar. Pois enquanto você está tentando, pode ser de várias formas, de várias maneiras, você não é derrotado, você é um lutador, você está nesse desafio, você está enfrentando a vida. E eu sei que a gente fica cansado, muitas vezes fala, poxa, mas quanto tempo eu já tô, né, aqui tentando, lutando, fazendo. E às vezes é momento realmente da gente abrir mão do controle ali, né, de ter um momento de aceitação. É isso? Tá bom? Então vou aceitar. E o que eu posso fazer a partir disso, dessas coisas que eu não posso mudar? Tem muitas coisas na vida que a gente não pode mudar. Vou dar um exemplo de algo muito profundo. Por exemplo, como as outras pessoas agem em relação a nós, né? Como a gente vai mudar aquilo ali? A gente não tem como, né, mudar a personalidade de uma outra pessoa. E daí o que a gente faz, o que tá dentro do nosso contexto, é a gente colocar limitações naquela relação. Olha, eu deixo você ir até aqui comigo. E daí a pessoa vai mudar, né, o tipo de personalidade, como ela funciona por você? Não vai. Mas isso vai fazer ela sair de um espaço, de um lugar onde ela estava. Então, isso é um desafio, depende de uma movimentação nossa, né? Você não vai mudar, eu gostaria que aquela pessoa fosse mais feliz. Não, não vai ser você quem vai fazer esse movimento, porque depende dela, né? Eu gostaria que o mercado de trabalho fosse mais justo, né? Você sozinha, sim, sozinho, pode fazer um movimento que inicia, mas o mercado de trabalho, ele depende de tantas pessoas, ele faz parte de um sistema tão maior do que só você, então você tem uma limitação perante a tudo isso, né? E aí é doloroso, né? A gente percebeu o quanto a gente pode fazer a diferença, sim, mas é uma diferença, vamos dizer, de certa forma, pequena, né? Perante todo o sistema. Mas, porém, entretanto, todavia, se a gente não faz esse movimento, que é um movimento tão nosso, né? Que é a nossa alma, que é o nosso corpo, que todas as partes de nós estão pedindo, se a gente não faz esse movimento, a gente fica triste, a gente fica depressivo,
porque a gente vai se sentindo cada vez mais impotente. Então, faça aquele pouquinho, dê aquele primeiro passo que as outras partes que não dependem de você, elas vão acontecer. Mas se você não der esse primeiro passo, eu já expliquei aqui uma vez, né? As leis da física, um objeto em inércia tende a permanecer em inércia. Quando a gente faz um movimento, tende as coisas a irem, mesmo que talvez não, né? Na velocidade que a gente queria, tende a se movimentar. Bom, eu já falei bastante, né? E como a gente falou de coisas nessa linha da movimentação, da cura das ações, que vem muito através desse movimento que a gente faz. Agora, a gente vai fazer um movimento aqui para nos colocar em movimento. Então, a gente abre os braços, espreguiça para a esquerda, para a direita. E a gente vem aqui, ó, e faz esse movimento de você praticamente se ajoelhar assim, ó, quando tá olhando. Se vocês já viram imagem de quem vai correr, é essa, muitas vezes, a posição que essas pessoas assumem, porque é importante fazer esse movimento, porque ele é um preparo para a ação. E quando a gente vem aqui, né, e faz esse movimento, eu convido você aí em casa, quando estiver assistindo essa live posteriormente, as pessoas que estão aqui, na medida do possível, se puderem, separem um momentinho, vão ser 3 minutinhos, de fazer esse movimento, de olhar para frente. Você está preparando o seu corpo para a ação. E se a gente fica aqui só falando, teorizando, e se a gente não coloca o nosso corpo junto, a gente não vai curar as ações, né? A gente não vai se movimentar, porque o corpo físico ele faz parte. A gente precisa incluí-lo para que a gente possa, com firmeza, depois de fazer toda essa movimentação, a gente traz aqui os braços, as mãos, né? Na posição que o pessoal chama de super-homem, Mulher Maravilha, né? De fazer esse movimento aqui. Muitas vezes os desafios parecem muito grandes para nós, tiram a sensação de potência, tiram a sensação de confiança. Então, a fazer o primeiro movimento, que é trazer, né, ali a atenção para o corpo, em seguida fazer essa posição aqui, que você olha para frente, você traz essa percepção de capacidade do seu corpo. Você pode, por mais que às vezes pareça que o desafio é muito grande, você é muito pequenininho, a vida ela não erra endereço não. Se tá para você é porque tem algo para você aprender, para você perceber ali com aquilo. Então, quando a gente toma posse, né, faz esse movimento aqui de se empoderar para que possa enfrentar os desafios, a gente trazendo, né, primeiramente ali embaixo a coragem, trazendo a base, na verdade, né, de você trazer o movimento. Em seguida, vindo para o terceiro chakra, trazendo o poder. E em seguida, a gente traz as mãos aqui, ó, na frente da testa, trazendo a mente, fechando por um instante os olhos, se conectando com a sabedoria interna, intuitiva, nossa sabedoria maior, que já sabe, já tem, se conecta, ela dá vislumbres de como a gente pode resolver
através de sonhos, através de pessoas que se manifestam na nossa vida, que dizem coisas, dão mensagens, através da gente buscar alguém especificamente. Essa é a parte intuitiva, vai nos mostrando as ferramentas necessárias para a gente enfrentar esse desafio com sabedoria, sem perder o nosso centro, né? Muitas vezes os desafios nos dão essa impressão, perdemos o nosso norte, perdemos o nosso centro. Então, retomemos ele. E por último, trazendo a mão aqui no coração, a gente abaixa a cabeça em direção ao peito. E aqui junto com todos esses movimentos, a gente integrar a coragem para que a gente possa seguir os nossos corações, coragem, ação do coração. O nosso coração, ele bate, ele tem sonhos que estão com a gente por uma razão, por uma sensação, necessidade de despertar interno e externo. Que os desafios não nos desanimem, mas tragam, sim, muito aprendizado, percepção da força e da nossa potência. É isso aí, meus queridos. Eu desejo um lindo dia. Bom dia, Mariana. E uma excelente continuidade de semana. Amanhã a gente vem trabalhar aqui com alma, nosso corpo mais sutil, né? Nossas energias, porque elas fazem parte. E é isso. Um grande beijo e até amanhã.